Olá, pessoal. Bom, na aula anterior, nós vimos sobre os seres vivos e a teoria celular, não foi? Então, eu postei 2 vídeos e postei também uma atividade, mas eu vi que o retorno dessa atividade ele foi muito abaixo do esperado, né? Apenas 2 ou 3 alunos enviaram. Então, eu vou fazer a correção dessa atividade e quem ainda não fez, faça e entregue, tá bom? E quem já fez, se tiver alguma diferente, vocês vão lá e corrijam, tá ok? Bem, pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade, que foi do dia 14/8, certo? E aí, na questão 1, tem aí, qual é a ideia principal da teoria celular, né? Então, a teoria celular, né, ela defende a ideia de que todos os seres vivos são formados por células, que seria a unidade básica de todos os organismos. E os seguintes princípios da teoria celular são: todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Essa seria a ideia principal da teoria celular, tá certo? Que foi formulada por pesquisadores, né, cerca de 2 séculos depois da descoberta da célula, tá bom? Um outro princípio da teoria celular é de que todas as células, elas se originam de outras células já existentes, né? Então, as células contêm informações que são passadas às células filhas para que sejam semelhantes à célula mãe ou à célula de origem, né? E o terceiro princípio da teoria celular, né? Muitas das atividades vitais realizadas pelos seres vivos ocorrem no interior das células, e é por meio do funcionamento delas que podemos, por exemplo, respirar, obter energia para o que precisamos. Mas, respondendo a pergunta aí, né, da questão número 1, a ideia principal da teoria celular é a ideia de que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, tá certo? Aí tem aí na questão 2, né, desenhe uma célula e identifique suas 3 partes principais. Então, se a gente for analisar a célula, ela se divide em 3 partes básicas, né? Que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E aí vocês vão desenhar uma célula e vão identificar essas 3 partes, tá certo? Na questão 3, tem aí, existem células com núcleo e sem núcleo. As que possuem núcleo são chamadas de eucariontes e as que não possuem são procariontes. Então, cite um exemplo de organismo eucarionte. Então, aí pode ser vários, né? O próprio ser humano, as plantas, os fungos, os protozoários, etc. Uma infinidade muito grande de seres vivos são eucariontes, né? Com exceção das bactérias, que são procariontes, tá? Número 4. Como são chamados os seres, letra A, formados por uma única célula? Tem célula aí, mas está errado, é célula. Então, os seres formados por uma única célula, eles são chamados de seres unicelulares, onde uni vem de celulares de célula. A letra B, formados por várias células, né? Então, são seres pluricelulares, tá ok? Tchau, tchau.